dia! Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia! Vamos chegando para mais uma live Despertar no 12. Bora para mais um dia maravilhoso, para mais um dia abençoado. Dia 1º de setembro. Uou, novo mês. Agosto foi incrível. Já vamos chegando aí, já vamos colocando qual cidade você está representando. Vai encaminhando essa live para no mínimo 12 pessoas. Bora despertar esse povo, bora trazer esse povo para uma vida nova. Isso aí, vamos chegando, vamos escrevendo já qual a cidade você representa, vamos compartilhando a live, vamos gerando movimento, porque o mês de setembro tem que estar movimentado no 12, bora! Esse posicionamento é um posicionamento novo, de despertar, de já começar o seu dia louvando e agradecendo. Quero falar para vocês que estão acompanhando o Despertar desde o início, né? A gente tá migrando aí o modelo do Despertar para não mais colocar música, porque as músicas estão dando bastante corte, queda na live. Então a gente decidiu não colocar mais aquelas músicas lindas que a gente ama colocar aí no início. Durante um bom tempo a gente teve algumas interrupções na live, mas eu achei que era internet, alguma coisa, e a gente começou a perceber que era assim as músicas que a gente colocava de fundo da live, né? Então a gente não vai mais colocar a música, mas a gente, da mesma maneira, podemos nos colocar aqui em oração e agradecer a Deus pelo mês de agosto. Quem aí já agradeceu pelo mês de agosto? Foi um mês maravilhoso. Vamos agradecer junto, você aí na sua casa, eu aqui na minha. Vamos agradecer e falar obrigada, Jesus, por mais um mês que se foi, o mês de agosto, que foi um mês maravilhoso. Quantos aprendizados, Deus, nós tivemos. Quantas coisas, Senhor Jesus, nós podemos aprender a evoluir no mês de agosto. Quantos recordes alcançados. Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos te agradecer, porque mês de agosto nos ensinou muitas coisas e nós evoluímos com ele. Nós queremos agradecer, Senhor Jesus, desde já, pelo mês de setembro que está começando hoje. Nós queremos declarar sobre o mês de setembro, Senhor, especialmente uma unção de ousadia, uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas, para que a gente consiga todos os dias fazer aquilo que precisa ser feito. Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença e desde já agradecer a nossa vida, a nossa saúde, agradecer todas as bênçãos que já está sobre a nossa casa, agradecer sobre todas as bênçãos e milagres que já estão sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor Jesus, simplesmente pedir que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar, para que a gente possa, Senhor, dar os passos rumo àquilo que o Senhor nos chamou em todos os dias. Nós queremos te louvar e te agradecer e declarar que setembro será o melhor mês da nossa história. Nós queremos declarar que setembro será um mês extraordinário, que será um mês incrível. Nós queremos declarar que setembro será um mês sobrenatural nas nossas vidas, aonde nós faremos todos os recordes, aonde nós teremos os passos firmes rumo à tua promessa. Amém? Amém? Você que está aí do outro lado, fala amém. Obrigada, Jesus. Já chega agradecendo. Eu quero que você escreva aí o que você quer agradecer nessa manhã, o que você quer agradecer nesse dia. A gente sabe que tem muita gente hoje, sexta-feira, que tá aí ainda despertando. Então, bora despertar esse povo. Ó. Nossa live sempre dá mais gente. O povo tá despertando ainda na sexta-feira. E que nós possamos entender que tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, planta, a gente colhe. E eu tenho certeza que vocês, cada um que estão aqui, tiveram resultados diferentes no mês de agosto, né? Eu trabalho com vendas, com metas, com equipes já há muito tempo. E é impressionante ver como algumas pessoas se destacam e outras pessoas no mesmo mês não têm uma performance boa. E o que faz essa diferença, né? É porque Deus ama mais uma, Deus ama mais a outra. É porque uma teve mais sorte do que a outra. Não. O que destaca a habilidade, a performance de uma pessoa mais do que a outra é justamente as decisões que essas pessoas tomam todos os dias.
Então, todos os dias, se eu escolho olhar para as coisas boas, se eu escolho olhar para as coisas incríveis, olhar para as coisas extraordinárias, olhar para as habilidades que eu tenho, olhar para aquilo que as oportunidades de maneira, até as oportunidades de aprender com as frustrações. Porque existem, muitas vezes, frustrações que acontecem, existem situações que nos fazem ficar... que nos fazem aprender, né? Que nos fazem aprender, mas que faz parte dessa evolução. Então a gente tem que aprender a agradecer até por isso, a aprender a agradecer até os desafios, porque esses desafios nos fazem forte. Ontem eu até fiz um videozinho bem explicativo sobre isso, né? A gente coloquei uma folha de papel e depois uma folha de papel cheia de dobradura, não sei se vocês viram. E eu fiquei refletindo sobre aquilo, falei exatamente isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer que a coisa seja toda suave, toda leve, mas quando você vai para a academia todos os dias, levantar peso não é leve, não é suado. Eu que treino todos os dias, gente, eu vou falar para vocês, não é todo dia que eu tô com vontade de treinar. Quer dizer, a maioria dos dias a gente não tá com vontade de treinar. Quando a personal passa a quantidade de peso, de quilo que você tem que levantar, você não tá agradável e confiante com aquela quantidade de peso, né? Você vai lá e aí é o trabalho da mente, vamos lá, mas inicialmente quando você levanta, o teu corpo ele quer arregar, o teu corpo quer falar, não vai dar certo, não é muito peso, e assim é. Porém, quando você termina o treino, você se sente feliz, você tá com outra mentalidade, então é o se ajudar todos os dias que precisa acontecer. Então, quando eu tenho algo na minha vida que é um desafio na minha história, eu tenho que entender que aquele processo, ele tá evoluindo, ele tá me ensinando de alguma maneira. Então, não perca a oportunidade de aprender com os processos que você tá vivendo. Não perca a oportunidade de aprender com tudo isso que você tá vivenciando. Porque isso tudo é o que vai ensinar, vai fortalecer, vai te tornar mais forte. Aí as pessoas às vezes perguntam, Grace, da onde vem tanta força? Gente, a força veio da vivência, da estrada, da faculdade infinita da vida e de Deus. A vivência, aquilo que evolui é você pedir sabedoria, mas não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. As pessoas às vezes confundem, porque eu sou de Deus e agora às vezes eu não vou ter mais nenhum desafio. Não, vai ter desafio igual. O que muda quando uma pessoa tem algo diferente? Ela muda a maneira de enxergar as coisas. Ela muda a maneira de conduzir algumas coisas. Então, que nesse mês de setembro você possa de verdade se comprometer com você, se comprometer com seus sonhos. Se compromete comigo se você não dá conta de se comprometer contigo. A gente tem aí o movimento Meta 23. Quantas pessoas estão do Meta aqui? Quero saber quem são as Meta 23 que estão aqui. Coloca uma bolinha, um coração verde aí para eu te enxergar. Então nós temos um movimento chamado Meta, que é uma mentoria anual e que essas pessoas todos os dias recebem uma direção. Toda terça-feira tem mentoria. Toda terça-feira tem mentoria. Todo dia tem um áudio meu, tem aulas gravadas e eu fico olhando para essas pessoas, o quanto elas já evoluíram, o quanto elas já cresceram e o quanto elas estão se desenvolvendo dia após dia. Por quê? Porque não desistiram. Então eu quero falar para você o seguinte, para ter evolução no mês de setembro, vai precisar ter atitudes novas, ter um olhar novo. Se eu quero ter um setembro diferente, já comece fazendo a lista daquilo tudo que você vai fazer em setembro. Mas de verdade, não é aquela listinha só do começo do ano, não. Aquela listinha que você fala, porque assim, ó, Grace, eu faço a minha meta do ano, tá? E a meta mês a mês, que é um plano de ação mais direcionado para aquela meta do ano inteiro. Então, quando eu começo meu mês, eu vou analisar todos os indicadores, vou fazer uma projeção de quanto nós vamos alcançar no mês de setembro, baseado na meta maior do ano. Então, quando eu crio toda esse plano de ação, eu tenho os números que eu preciso, eu tenho as ações que eu preciso, eu tenho o olhar daquilo que eu preciso fazer, eu tenho já certeza do caminho que eu preciso trilhar. Então, o que você precisa ter de entendimento, tá? A meta que você constrói, ela não é feita só em janeiro. A meta que você faz tem que ser todos os dias, tem que ser todos os meses. Então,
pica aquela meta do ano em mês. Então, agora em setembro, você tem 4 meses para realizar muitas coisas que você desejou em janeiro. O posicionamento para se entregar e pensar, eu começo o ano que vem é um, ou o posicionamento para você começar e fazer diferente é outro. Então, são 2 posicionamentos completamente diferentes. Eu vou contar para vocês a primeira vez que eu mudei a minha história. Foi de minha história profissional de resultados mesmo. Foi em 2007, em setembro de 2007, final de agosto para setembro, eu tomei a decisão foi em setembro, final de setembro. Eu tomei a decisão de começar a realmente levar a sério aquilo que eu falava que eu queria. E eu nunca vou esquecer, foi em 2007, setembro de 2007, foi quando eu virei a minha chave. Foi quando eu tomei a minha decisão. Foi quando eu olhei no espelho, aquela história que eu conto, que eu me peguei contando moedas, e eu olhei no espelho e eu falei, não, eu não aceito mais isso pra minha vida. Foi naquele dia, em setembro de 2007. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Em março de 2008, 6 meses depois, exatamente 6 meses depois, a minha vida estava completamente outra. Os meus resultados estavam completamente outros. Já tinha mudado de casa, já estava com carro, já estava saindo de viagem, tudo coisa que era algo muito distante para mim. Então entenda que a virada, a hora do basta, a hora da decisão, você precisa ter o quanto antes. Porque enquanto você estiver conformado com aquilo que você tem, não vai acontecer as revoluções que você está esperando. Então, em setembro, decida ter uma virada de jogo. O que é que você precisa para setembro? O que é que está faltando para você? O que é que você precisa alcançar em setembro, profissionalmente, espiritualmente, familiar, profissionalmente? O que está faltando? O que você precisa atingir? Coloca isso num papel, faz a sua mentalização, faz um cartaz de metas, um pôster de metas, um mapa mental, fala como você quiser, mas faz algo que vai te inspirar todos os dias a sair da zona de conforto. Sai daquele looping de somente viver a vida como a vida tá vindo, como a coisa vai acontecer. Decida, escolha ter uma história diferente. Donas Boutique, saudade de você, como é que você está? E todas as vezes que você decide ter uma viravolta, uma reviravolta de resultados, tá? De resultados, você vai ter que se posicionar diferente em várias áreas. Então, é algo que você precisa escolher. A escolha sempre vai ter que ser sua. Então, começa por isso. Faz a sua meta de forma clara. Faz um checklist das suas ações do mês, as ações principais. Faz um checklist das suas ações diárias. O que você precisa fazer todos os dias para alcançar esse resultado. O que você precisa fazer todos os dias para poder chegar onde você deseja. Somente assim você vai entender que é possível. As ações que você fez até hoje te deram o resultado que você tem até hoje. Então, quais são as próximas ações que você precisa fazer para ter resultados diferentes? Estou falando tudo isso no primeiro dia do mês, porque primeiro dia do mês é o dia que você está assim, ou feliz ou frustrado com o mês anterior, tá? Sempre é assim, ou você está feliz ou você está frustrado. E aí, quanto mais energia você perde com aquilo que passou, mais é desafiador aquilo que você vai vivenciar no outro mês. Então, fecha aqui, hoje é dia de fechar o mês anterior, tá? Então, pega um tempo no dia de hoje, faz o fechamento do mês de agosto, faz análise do mês de agosto, faz análise das ações de marketing que você fez pro seu negócio, da movimentação que você fez no mês de agosto, e aí agora, bora iniciar setembro. Projeção, meta e olhar novo pro teu negócio. O time do Gera tá aí no 12, fazendo todos os recordes. Eu sei que cada um aqui teve seu negócio, tem sua história. E eu tenho certeza absoluta que setembro será um mês de bênção. Setembro será um mês extraordinário. Setembro será um mês incrível. Declara isso, tenha certeza sobre isso, já agradeça sobre isso. Para de pensar o que eu preciso fazer e comece a fazer. Para de pensar eu preciso isso e comece a agradecer por isso, porque já é seu, tá? A palavra preciso, ela pesa. Todas as vezes que você tem a palavra preciso, presta atenção, você não faz. Quantas vezes você falou assim, preciso emagrecer e não emagreceu? Então, a vida é assim. Todas as vezes que você fala preciso, você está precisando. Não acontece, é impressionante.
Agora, quando você já agradece por aquilo, quando você já agradece, quando você vai para a ação, então para de precisar e vai fazer. Para de precisar e vai agir. Para de precisar e vai para cima, fazer aquilo que precisa ser feito. É assim que o resultado novo vai existir, tá? E aí entra tudo aquilo que a gente tem falado, mentalidade e habilidade. Se você tem toda a habilidade no teu negócio, se você sabe fazer o seu negócio e não tá faturando mais, não tá multiplicando, não tá tendo o resultado que você gostaria, o problema é a mentalidade. São os bloqueios emocionais que estão aí. E a gente já falou bastante sobre isso, tá? Todas as vezes que a gente tem a nossa mente limitada sobre o nosso potencial vai ser fadado daquilo que a nossa mente acredita. Então tem situação que você deseja atingir, que você não está atingindo, justamente por quê? Porque você não está acreditando que é possível. Então que você possa, de verdade, tomar a sua decisão hoje de construir o melhor mês da sua vida. Um mês de recorde. Não se conforme com o mesmo resultado. Eu sempre gosto de crescer 20%. A gente sempre coloca uma métrica de 20% ao mês. Porque você tem que estar evoluindo, você tem que estar aprendendo, você está sempre aprendendo. Não dá para ter resultado inferior ou igual. Então bora para cima para mais um mês incrível. E aqui vamos falar rapidinho, né, sobre Mateus. E eu vou deixar para vocês lerem também. A gente ontem leu Mateus 27 até o 56. Agora a gente vai seguir do 57 até o 28, 20. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês, tá? Então a gente estava contando ali a história de quando Jesus, né, ele foi crucificado. E quando foi ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, né? Falam que é José de Arimateia. E José foi um dos únicos que foi contra aquilo que ia acontecer com Jesus ali, né? Dentre aquele povo que tomava decisões. E ele foi a Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus e Pilatos entregou para ele. E aí Jesus foi colocado num túmulo, foi fechado uma porta, e aí conta que eles lá, tinha alguém lá da parte dos sacerdotes daquela época, foram lá e falaram assim, olha, ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então é melhor colocar guardas à frente, proteger o túmulo, porque vai que os discípulos dele tiram ele de lá. Então isso foi muito bom que aconteceu, porque foi mais uma prova que Jesus ressuscitou, né? Eles foram lá e colocaram vários guardas, colocaram selos gigantes, como se fosse um lacre. Sabe aquelas ceras que colocam o símbolo? Então ninguém podia mexer ali. Se mexesse, também tinha pena de morte. Então as pessoas tinham muito medo de morrer como Jesus morreu. E aí o lacre, aqui fala que o lacre consistia em uma impressão do selo oficial romano. E isso assegurava que ninguém mexesse sem ser detectado, ou seja, sem ser chamado, ninguém podia mexer ali. E aí aconteceu o quê? Que no fim do Shabá, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria foram ver o sepulcro. E eis que aconteceu um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra da porta e sentou-se sobre a pedra. Naquele momento, o seu semblante era como um relâmpago. Olha isso, gente. O semblante do anjo era como um relâmpago. E as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram. A Bíblia, essa versão da Bíblia aqui é muito engraçada. Ela falou assim, ó. Os guardas tremeram de medo por causa deles e ficaram parecendo homens mortos. Ou seja, devem ter desmaiados, né? Desmaiaram. Então, o que aconteceu aqui? Os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. Ou seja, o que aconteceu naquele momento? Desmaiaram. Os guardas desmaiaram, caíram duro. Eita, que o medo tomou conta. E o anjo respondendo, o anjo disse às mulheres, não temais, pois eu sei o que vocês buscam. Vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor ficava. E ide depressa, e dizeis aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. E eis que adiante de vós para a Galileia vereis como eu tenho dito. E aí
elas saíram correndo. Só que olha que incrível, a Bíblia aqui explica, essa Bíblia aqui ela tem umas explicações, né? A Bíblia King James. E ela explica o seguinte, que naquela época contar algo para uma mulher não era seguro, tá? O pessoal tá perguntando qual é a parte. Ó, nós começamos aqui, pode pegar o 28, tá? Nós estamos lendo Mateus 28. Naquela época, não era... Olha só, os antigos não viam as mulheres como confiáveis para se contar um segredo. Não viam as mulheres como alguém confiável para compartilhar uma estratégia, para contar um segredo. Por que será, gente? Conta aí, por que será? E aí, o escritor fala o seguinte, que... Aqui, ele fala o seguinte, que como é tão forte a presença disso que aconteceu, porque se fosse uma coisa manipulada, a primeira coisa que Mateus ia cuidar era de não falar que foi as mulheres que viram primeiro. Quando o Mateus estava escrevendo isso, contando toda a história, ele podia ter moldado isso. Então isso é até um fato que leva a entender que foi uma verdade muito grande que aconteceu ali. Por quê? Porque jamais em um pergaminho ia ser encontrado falando que a mulher ia ser a pessoa que ia entregar a boa nova, que ia falar a notícia, que ia ser incumbida de fazer isso. Porque naquela época as mulheres não eram vistas como confiáveis, tá? E aí ele fala o seguinte, que o anjo foi para elas e falou assim, vai lá e conta para eles que Jesus ressuscitou. E aí, quando elas saíram para dar boas novas aos discípulos, Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas chegando, abraçaram e se colocaram aos pés dele. Então Jesus disse, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá eles me verão. Então Jesus novamente intensificou para as Marias, Maria Madalena e a Maria, mãe de Jesus, que fossem contar que ele havia ressuscitado. Então, quando elas saíam, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes. Percebe que aqui fala o seguinte... Quando elas iam embora, quando elas estavam indo contar, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. Entenda que a guarda estava lá, não é claro o número de guardas que estavam na frente do sepulcro, tá? Então não sabe se é 2, não sabe se é 3, não sabe se é 10, não tem clareza sobre isso. E reunindo-se com os anciãos, eles tomaram um conselho. Então os soldados chegaram contando, olha, veio um anjo, o sepulcro, teve um terremoto, a pedra partiu, e eles estavam contando aquilo que havia acontecido. Imagina como eles estavam contando, né, desorientados. E aí o que aconteceu? As pessoas responsáveis por aquela manipulação que havia naquela época, simplesmente falaram para eles, deram dinheiro aos soldados para eles ficarem calados e não contar aquilo que eles tinham visto a ninguém. E pensaram, se isso chegar ao ouvido do governador, nós vamos ter problema. Então eles pegaram o dinheiro, como foram instruídos, e dito isso, não mais falaram sobre o assunto. Então os 11 discípulos escutaram e foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Por que 11? Porque Judas já tinha, se enforcado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. E Jesus então apareceu e disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha aqui o que Jesus disse. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Olha que lindo para a gente finalizar essa live nessa manhã, o quanto Jesus foi claro, né? Vou ler de novo para vocês. Jesus virou e disse aos discípulos, depois do terceiro dia, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém? Que lindo, lindo esse versículo, e traz uma alegria, né? Uma alegria de saber que uma alegria, a gente já sabe disso, mas uma alegria de imaginar essa cena, imaginar a alegria daqueles discípulos que estavam ali frustrados, tristes, o mestre tinha ido embora, né? Aquela cabeça cheia de confusão, cheia de um monte de sentimento tomando posse, por mais que eles tinham vivenciado muito tempo com Jesus, caminhado com Jesus, o coração deles estava em luto. E aí vem o mestre Jesus e aparece para eles e fala: olha, eu tô aqui, foi me dado todo o poder agora no céu e na terra. E ele fala: olha, vocês vão ensinar as nações sobre aquilo que vocês aprenderam. E aí ele fala, né, sobre batizar em meu nome. Ele fala: eu estarei com vocês sempre. Olha aqui a promessa: eu estarei com vocês sempre. Toma posse disso. Fala assim, eu só, como eu brinco aqui em casa, só agradece. Ele está falando o seguinte: estou convosco sempre, até o fim do mundo. Ou seja, Jesus, ele está com você todos os dias. Jesus, ele está com você todos os momentos da tua vida. Jesus, ele está com você em todas as etapas da tua história. Jesus, ele está com você em todo momento. Ele está do teu lado todo momento. O Espírito Santo está dentro de você o tempo todo. Mas qual é o problema? A gente não para para escutar. A gente não para ouvir. A gente vai sempre ouvir aquele barulho que está mais alto. Então, que nessa manhã, nesse mês de setembro, que nós possamos de verdade aprender a calar essas vozes que estão dentro da gente e aumentar o volume para aquilo que Deus está direcionando você a fazer. E que você fique hoje com esse desfecho dessa história linda de Mateus 28, onde Jesus fala: ide, ensina sobre mim a todas as nações, ensine a observar as coisas que eu tenho vos mandado, eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Então, que você possa ter essa certeza nesse dia de hoje, finalizando aí Mateus, onde ele conta até esse momento. E quero falar para vocês que, para mim, é motivo de muita alegria, né? Acompanhar, ler, aprofundar e estar aqui com vocês todas as manhãs. Eu espero que vocês pegam essa parte de hoje e tragam para dentro do seu coração, de falar: poxa, Jesus está comigo todos os dias, até o fim do mundo. Ele está comigo todos os dias. Ele está comigo o tempo todo. Não importa o que você faça, ele está com você o tempo todo. Não importa, até nos momentos mais difíceis da sua vida, até nos momentos de queda, Jesus estava do teu lado e ele continua te amando. Então, eu quero que você nessa manhã tome posse disso. Já comece declarando um mês maravilhoso, um mês extraordinário, uma mudança de mentalidade. Eu espero que você esteja de verdade entendendo todo esse movimento que a gente tem feito e olhado para tudo isso e visto quantas pessoas aqui já estão na live Despertar. Mês que vem faz 3 anos, gente, que a gente está fazendo as lives, e eu amo estar aqui com vocês simplesmente por isso, porque eu tenho certeza que quantas pessoas já foram impactadas e que já entenderam sobre esse ID. Até quando a gente tem um evento chamado ID, não sei se vocês sabem, e a gente fez o primeiro em Alphaville, vai ter o próximo em Brasília, né? Um evento de um dia, vai ter um em Brasília, e Matheus Correia, Fabiana Pires, Rafael Assunção e Grace Gioviani. Então é um evento que a gente faz nas igrejas e a gente entrega ali essa questão do ID, da ID de ir e ID de identidade. É muito lindo, e lendo aqui agora, fiquei muito feliz por isso mais uma vez. Então é sobre isso, gente, que vocês tenham um dia maravilhoso, que vocês tenham um dia abençoado, que vocês projetem esse crescimento para esse mês e que seja incrível. A gente só passando a agenda e repassando sempre para vocês, tá? Nessa próxima quarta-feira, a gente tem encontro de novo aqui em São José do Rio Preto. Nós vamos fazer um evento para falar sobre como trazer mais clientes para o seu negócio. Então, se você é de São José do Rio Preto, a gente vai ter um evento aqui para trazer mais clientes para o seu negócio. Na quarta-feira, às 19 horas, lá no meu espaço. A gente já está falando aí nos stories. E vocês pediram tanto que a gente vai abrir no online também. Então, se você quer aprender mais sobre como trazer clientes para o seu negócio,
uma palestra de 2 horas sobre isso, sobre trazer clientes, sobre funis de venda, tudo isso que você precisa aprender, entender para que o teu negócio cresça mais. Vai ter online também a possibilidade de você assistir. Então, tá aí nos stories, depois vocês olham, tá? Estamos na reta final aí do SSS, faltam 15 dias para o próximo método SSS e eu tenho certeza absoluta que ali você vai viver a maior revolução da sua vida. Então, se você ainda não está inscrito no método SSS, tome a sua decisão, porque o método SSS para mim é revolucionário, já impactou milhares de vidas. Então, tome a tua decisão de estar lá, dia 15, 16 e 17, em Campinas. Então, na sequência, aí tem mais coisas para o mês de setembro, eu coloquei tudo nos stories, mas eu quero te convidar. Aline Martins será em Campinas, no Hotel Premium, tá? Aline Martins está perguntando onde será o SSS. Será em Campinas, no Hotel Premium. Olha aí, a Rúbia tá vindo lá de Petrolina. Tá vindo de Petrolina. Petrolina é longe, gente. Ela tá vindo para Campinas. Agora tem muita gente que tá aí do ladinho, tá em regiões que são mais fácil de acesso para Campinas e não tomaram a decisão ainda. Toma sua decisão, ainda tem vaga. Eu tenho certeza absoluta que essa decisão vai impactar a sua história, vai impactar a sua vida, vai revolucionar a sua mente, vai ensinar, vai desbloquear você para que você performe diferente, para que você tenha um olhar diferente sobre a tua história. Então eu quero te convidar a vir construir esse momento novo na tua vida, tá bom? Então é sobre isso, um beijo grande no coração de vocês. Se você quer saber mais sobre o método SSS, escreve aqui, ó, SSS, preenche lá o que a gente pergunta no direct do Instagram e aí você vai receber alguns dos meus consultores para falar com você, para poder tirar todas as suas dúvidas sobre o método. Então escreve aí SSS se você pretende estar no próximo método SSS, tá bom? Ah, olha só, deixa eu pegar aqui o seu telefone então, Van. Alguma coisa aconteceu. Mensagem no seu direct. Aí você precisa responder. Aí você vai colocar o seu telefone para assim o pessoal conseguir te chamar, tá bom? Então, se você não recebeu o contato, observa se você preencheu todas as informações, você entregou os seus dados ali, porque aí o pessoal consegue te encontrar, consegue te chamar, tá bom? Lá no direct do seu Instagram, tá bom? Então, se você quer mais informações sobre o SSS, é chegada a hora, tá? Coloca aí SSS e o time vai te chamar. Sim, a live fica gravada aqui. Um beijo grande no seu coração, que você possa ter um mês maravilhoso e óbvio que eu tô te esperando no próximo método SSS 18.0. Ali vai sair um time de oficiais imparáveis. Bora! Beijo no coração de vocês.